Depois que você é chamado, Deus vai lhe preparar, Deus vai lhe moldar, Deus vai lhe ensinar coisas da sua vida prática, vai lhe levar a ter sede pela sua palavra, amor pelas almas e prazer em servir aos santos. Eu gosto muito de usar o exemplo do Senhor Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos. Aquilo foi a excelência da diaconia, porque ele, sendo Senhor, se despiu, tomou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Então aquele deve ser o espelho do diácono, o serviço. Eu vejo isto como um mandamento e uma obrigação de cada um de nós. Então este convite assim veio a reforçar e a falar, vamos dizer, a confirmar um chamado que outrora Deus já havia falado aos nossos corações. Já fui auxiliar, já fui diácono, hoje sou presbítero, né? Se Deus assim nos permitir, continuaremos galgando no ministério, né, que Deus tem assim para nossas vidas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande tem em sua composição ministerial diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, cada um com sua função bem definida dentro do corpo eclesiástico da Igreja. Esses homens de Deus recebem tais atribuições para promover o crescimento da igreja local e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O ministério eclesiástico começa com o diaconato. Este, por sua vez, atende às necessidades da igreja, prestando serviço aos irmãos e, consciente de sua chamada, é orientado pelo pastor a auxiliar o corpo de Cristo. Os diáconos foram instituídos primeiramente para suprir uma necessidade social que havia crescido na igreja. As viúvas gregas estavam sofrendo dano na hora de receber a ajuda social da parte da igreja e Pedro e os apóstolos perceberam que isso demandava muito trabalho. Então, oraram ao Senhor e a direção que Deus lhes deu foi instituir os diáconos e estes cuidariam da assistência social e eles, os apóstolos, voltariam à palavra e à oração. É o alicerce de toda a caminhada de um obreiro a serviço do Senhor. O diaconato ele é o alicerce, é uma base. Acredito eu que pastores evangelistas hoje, quando estão nos seus cargos já, pastorando, evangelizando, não esquece que um dia foram diáconos, porque assim é a base, é o firmamento daqueles que desejam e almejam as mansões celestiais, que é dentro da casa do Senhor, na obra de Deus. Trabalhar a serviço, estar a serviço. Quem é separado ao diaconato exerce inúmeras funções. Além das atividades na área social, esse obreiro também é responsável pela organização e o acolhimento das pessoas durante os cultos. O diácono ele funciona como as engrenagens da igreja, no que se refere ao bom desenvolvimento do culto. Cito um exemplo prático. Nós temos um culto e o número de irmãos que vêm à igreja é maior do que o número de cadeiras que tem. Então o diácono ele vai tomar a frente, vai pegar as cadeiras, vai organizar as pessoas, vai estar sempre organizando as entradas para que as entradas da igreja não fiquem tumultuadas. Ele vai estar atento à água de quem vai pregar, também do pastor. Ele vai estar também disposto na hora de recolher dízimos e ofertas. Então, o desenvolvimento do culto, a engrenagem do culto, é o diácono quem vai girar. A igreja também conta com obreiros aptos a ensinar a palavra de Deus e auxiliar na administração das congregações. Chamados de presbíteros, esses líderes ajudam o rebanho do Senhor a crescer na graça e no conhecimento do Evangelho. A Bíblia se refere ao presbítero com três nomes: presbítero, bispo e ancião. Como a igreja tem crescido demais e as igrejas têm entrado nos bairros, têm crescido nas cidades, não existem números suficientes de pastores consagrados para exercer a função lá. E então entra aí o papel do presbítero. Todo aquele que é consagrado ao presbitério tem funções que se assemelham ao de um pastor, cuidando da vida espiritual do rebanho.
Sua chamada é revelada por Deus, que gera em seus corações um amor especial pelas ovelhas. Assim como diz Atos 20 e 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. Isso quer dizer que o presbítero, que também era chamado de bispo, ele exercendo a função pastoral, ele aí também está incumbido, se assim for delegado pelo seu pastor, de dar a bênção apostólica, de fazer cultos que eram exclusivos ou é exclusivo ao pastor da igreja, se assim for designado a ele. Pastorear uma congregação não é fácil, porque são várias cabeças pensantes, mas quem nos capacita é o Senhor. Quem dá a unção, quem dá a graça, quem faz tudo por nossa vida é o Senhor. E sabendo disso daí, estamos respaldados na palavra do Senhor, e daí em diante o que faz é o nosso Deus pelas nossas vidas. Anunciar o Evangelho de Cristo com ousadia por onde passar. Essa é a missão do evangelista. Esse obreiro é um portador inflamado pelo amor de Deus que leva as boas novas às almas perdidas, cuja principal mensagem é a graça redentora do Senhor. Eu, como evangelista, tenho duas incumbências. A primeira como evangelista ministro e a segunda como evangelista de mostrar o evangelho, de ter que mostrar o evangelho por um mandamento, como já foi falado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que nos munir de ferramentas para que possamos propagar este reino, para que possamos mostrar as pessoas que não estão cientes de tamanha glória e graça de Deus que está no meio de nós e nós muitas vezes não notamos. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. Todos os que recebem esse chamado devem cumprir seu ministério para que o reino do Senhor seja expandido na terra. A nossa vida deve ser pautada nesta informação de boas novas. Nós temos boas novas para o mundo. Nós temos boas novas, salvação para o mundo. O mundo, uma vez desconectado de Deus, foi reconectado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E para que ele venha reinar, é preciso que o seu reino seja estendido pelos evangelistas. Chamado a apacentar ovelhas, o pastor tem a missão de cuidar das pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, dando-lhes alimento espiritual através da palavra de Deus e suporte para seu crescimento na fé. O ministério pastoral é um dom dado por Deus. Na categoria dos dons, nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus deu uns para pastores. Então, ser pastor não é uma profissão. Ser pastor não é uma escolha, ser pastor é um dom. E dom Deus dá a quem quer. Aqueles que são chamados de fato para o ministério, eles foram agraciados a Deus com o dom do pastorado. O pastor desenvolve múltiplas atividades, como ensinar, aconselhar e pregar o evangelho. Esse é um ministério que exige muita responsabilidade por parte daqueles que são vocacionados. O pastor, entre as muitas atividades que ele desempenha, a principal é a que está em Efésios, aqui, capítulo 11, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Tudo o que o pastor fizer, vir a fazer, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Se ele prega, é visando a glória de Deus, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Se ele visita, também. Enfim, todas aquelas atividades desempenhadas pelo pastor, cujo foi agraciado a Deus com o dom ministerial do pastorado, todas as atividades desempenhadas por eles, as visitas, a pregação, que é o clímax, é a principal vocação do pastor. Mesmo atuando em diferentes áreas ministeriais, esses obreiros têm em comum o amor pela obra de Deus e o desejo de cumprir fielmente o seu chamado, até o dia em que apresentarão ao Senhor da Seara os frutos do seu labor.